Hoje eu quero falar da apixabana, um anticoagulante muito utilizado no nosso país e no mundo. Por que ele é tão utilizado? Quais são as indicações? Quais são as contraindicações? Quem pode tomar e quem não pode tomar? Quais as pessoas que vão fazer uso por muito tempo e outras por um curto espaço de tempo? Tudo isso nesse vídeo. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. E vamos falar desse anticoagulante muito conhecido que é a apixabana. A apixabana é um dos novos anticoagulantes. Vocês lembram que a varfarina é um anticoagulante muito utilizado também, mas é um anticoagulante que tem certas características, por exemplo, como controlar o exame de sangue chamado RNI ou TAP toda semana no começo do tratamento, até regularmente, dependendo do caso. Alguns pacientes que tomam a varfarina não vão poder tomar a apixabana, você não pode fazer essa troca. Então quero começar o vídeo assim, porque muita gente vem perguntar por que eu não posso tomar a apixabana ao invés do varfarina. Então se você está tomando a apixabana, é porque o seu médico ele avaliou as indicações e tudo e prescreveu para você. A apixabana ela tem nomes comerciais como Shaquillis, Eliquis, Embo, Picban e Ativor. Esses são os mais conhecidos, os nomes comerciais, mas já temos no Brasil as formulações genéricas. Nas formulações encontradas, as apresentações são comprimidos e temos duas dosagens, a dosagem de 2,5 mg por comprimido e a dosagem de 5 mg por comprimido. O apixabana é uma medicação que deve ser tomada 2 vezes ao dia, e essa tomada de 2 vezes ao dia ela é feita com o estômago cheio ou estômago vazio. Não há problema, não há interferência se o estômago estiver vazio, você estiver alimentado ou você tiver feito um período muito prolongado de jejum, não tem problema. É importante falar que ao ingerir o comprimido, o efeito da apixabana, do anticoagulante, ele já inicia cerca de 3 a 4 horas da tomada. E quais são as indicações dessa medicação? Por que as pessoas tomam esse tipo de anticoagulante? A apixabana é um medicamento, um anticoagulante, que vai ser indicado nos pacientes portadores de arritmias chamadas fibrilação atrial, que necessitam de anticoagulação, porque esse tipo de arritmia, como eu já falei aqui, ela libera trombos da cavidade atrial para o cérebro. Isso acontece porque a arritmia ela tem essas propriedades de não fazer a contração adequada do coração e fazer com que haja a propensão da formação dos trombos. E esses trombos no coração, eles podem atingir o cérebro e também outras regiões do corpo, intestinos, membros inferiores, e isso fazer embolias. Então, é indicado o uso da apixabana para prevenção desse tipo de embolias. Outra indicação do uso da apixabana são no quadro das tromboses, as tromboses venosas do paciente que tem a trombose e vai fazer o tratamento com a apixabana. Também o caso que o paciente fez é uma embolia pulmonar. Como nós sabemos, a embolia pulmonar é um quadro quando há coágulos, trombos nos pulmões, fazendo infartos nos pulmões, causando a embolia pulmonar. Também é indicado para esses quadros. Outros casos, agora, para prevenir a trombose, é realizado o uso da apixabana para prevenir, no caso dos pacientes que vão submetidos àquela artroplastia do quadril ou do joelho, para a profilaxia. O que é isso? A prevenção de fenômenos tromboembólicos, de trombose na perna. É comum que alguns pacientes que vão fazer esse tipo de cirurgia, se não fizerem a profilaxia, a prevenção, possam ter a trombose na perna. É uma região onde vai ser operado o paciente e essa região necessita da profilaxia trombótica, profilaxia antitrombose para depois da cirurgia. Então é muito importante que essa profilaxia seja feita e a apixabana está indicada nesses casos. E como age a apixabana? A apixabana é um anticoagulante que ela vai inibir um fator chamado fator 10A. Esse fator é um fator importante dentro da cascata da coagulação.
Agora, algumas precauções que devem ser feitas, que não são contraindicações, mas são importantes restrições que o paciente tem que ter no caso de uso do Eliquis. Em pacientes que têm uma certa hepatopatia que não evoluiu para insuficiência hepática, tem que tomar cuidado também para esse tipo de paciente. Pacientes que têm histórico de úlceras gástricas, úlceras pépticas, sangramentos intestinais, já tomar cuidado e fazer a investigação, como eu falei anteriormente. Nos pacientes que têm uma insuficiência renal, e essa insuficiência renal ela tem um clearance de creatinina, que isso o seu médico vai saber, e pacientes que estão em diálise, deve tomar muito cuidado para o uso dessa medicação. Essa medicação não é indicada para pacientes que estão com uma função renal muito baixa ou então em hemodiálise. O uso do Eliquis nos pacientes que têm valvulopatias metálicas, próteses metálicas no coração, ainda não é bem estabelecido. Entretanto, estamos com alguns estudos que podem liberar o uso do Eliquis nesses casos, mas não é a indicação no momento. Nesses casos, a utilização da apixabana em pacientes que têm a valvulopatia metálica, próteses metálicas mecânicas no coração, ainda não é utilizado. Nesse momento que eu gravo o vídeo, a orientação atual são os antagonistas da vitamina K, a varfarina ou o Marcomar, tá? São essas medicações que podem ser utilizadas. Uma contraindicação também no uso dessa medicação são as mulheres grávidas, gestantes não podem utilizar essa medicação. Agora, quanto à amamentação, deve ser avaliada se o paciente vai fazer uso dessa medicação decorrente de alguma doença que a paciente tem. Qual foi a indicação? Isso vai ser avaliado corretamente com o seu médico. Pois quando está a amamentação, se o paciente teve uma trombose, alguma coisa muito grave, talvez seja necessário tomar a medicação durante a amamentação. Alguns medicamentos que podem interferir no metabolismo são os antifúngicos, que são azólicos, são chamados itraconazol, cetoconazol, voriconazol, todos esses podem interferir na medicação. Não é necessário suspender, mas falar com o seu médico que você está usando. Alguns medicamentos para o tratamento do HIV, como o ritonavir, e também alguns anticonvulsivantes devem ser usados com cautela. E como devemos utilizar a apixabana? A apixabana ela pode ser utilizada em duas formas. Vamos lá, eu vou separá-la para você. Na prevenção de tromboembolismo, naquela que eu falei sobre cirurgias de artroplastias, tanto de joelho como de quadril, o paciente vai utilizar, depois da cirurgia, a dose de 2,5 mg por 12 em 12 horas. Sendo que, se você for fazer a artroplastia de joelho, essa medicação vai ser utilizada por 12 dias e na artroplastia de quadril, essa medicação é utilizada por 35 dias. No tratamento das pessoas que tiveram tromboembolismo pulmonar ou tromboembolismo venoso profundo ou trombose venosa profunda, o tratamento é o seguinte: 10 mg durante os primeiros 7 dias, 2 vezes ao dia, e depois você vai utilizar 5 mg de 12 em 12 horas, e depois vai ser utilizado 5 mg a cada 12 horas durante 6 meses. Esse é o tratamento para TVP e TEP, então tromboembolismo venoso profundo e tromboembolismo pulmonar. E agora, nos casos de profilaxia para eventos vasculares na fibrilação atrial, aqueles pacientes que eu uso bastante, paciente portador de arritmia cardíaca que faz uso da apixabana, qual seria a dose para ser utilizada? Aqui nós temos um porém, pois temos 2 doses para utilizar. 5 mg de 12 em 12 horas vai ser utilizado para profilaxia, ou seja, de uso contínuo para esses pacientes, nos pacientes que não têm as comorbidades que eu vou falar. Quando tem pacientes com idade maior que 80 anos, peso menor que 60 quilos, creatinina sérica maior que 1,5 mg por decilitro, esses pacientes devem utilizar a dose de 2,5 mg dividido em 2 tomadas de 12 em 12 horas. Então, nesses casos, o paciente tem que tomar uma dose menor, então de 2,5 de 12 em 12 horas. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. E se você tem interesse em arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do nosso canal. Sendo membro, você tem acesso a vídeos exclusivos postados para você que não são postados no conteúdo regular. Além disso, você tem acesso a vários outros benefícios, como resposta aos comentários. Você também assistirá aos vídeos regulares muito antes que todo mundo aqui no Membros do Doutor Arritmia.
Agora, quais são os efeitos colaterais que a medicação, a Apixabana, pode fazer em seu organismo? As reações mais comuns que ocorrem entre 1 e 10% dos pacientes são anemia e pequenos sangramentos. Sangramentos, geralmente, hemorragias pequenas que podem acontecer, e também aquelas manchas arroxeadas, pequenos hematomas que o paciente tem ao tomar essa medicação. Isso é uma reação considerada entre 1 a 10% dos casos. No mais, outros efeitos colaterais são extremamente raros, menos de 1% dos casos, como cefaleia, náuseas. Esses efeitos colaterais, muito comuns em outras medicações, são praticamente desprezíveis no uso da Apixabana. A Apixabana é uma medicação muito utilizada no Brasil e muito segura. No Brasil, a utilização da Apixabana é muito difundida. Apesar da Apixabana ela durar apenas 24 horas, é importante que alguns procedimentos médicos que o paciente vai ser submetido, ele vai ter que suspender a medicação dentro de 24 a 48 horas, dependendo da cirurgia e dependendo do caso do paciente. Caso o paciente tenha um sangramento muito importante e necessita de fazer a neutralização da Apixabana, temos disponível no Brasil o Idaracizumab, que é o antídoto para a Apixabana. Esse medicamento, ele tem nos hospitais, que pode ser feito para você que está em sangramento ativo, muito grave, muito importante, um sangramento do sistema nervoso central, um derrame hemorrágico, ou uma hemorragia digestiva alta, que você tinha acabado de tomar a medicação e ela ainda está fazendo efeito, ou ela ainda está no período de fazer efeito no seu organismo. É uma observação muito importante que eu faço aqui nesse vídeo. Eu espero que eu tenha falado tudo para você sobre essa medicação, e se você ainda ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar e perguntar aqui nos comentários. Aproveite esse espaço para tirar as suas dúvidas. E também eu gostaria de saber de você. Você toma a Apixabana? Você sentiu algum mal-estar com a Apixabana? Você já toma há muito tempo? Comenta aqui para mim, a sua opinião é muito importante. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu, que você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.